E aí, pessoas, boa noite. Vamos entrando, vamos começar mais uma live aqui no perfil da Quadrante sobre um tema polêmico, crítico, com um convidado de quem eu gosto bastante. E aí, pessoal, vamos entrando. Vamos esperar o Ratso aparecer aqui para a gente começar a nossa. Já... Olá. Maria, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te vendo. Não tô te vendo. Você não tá me vendo? Deixa eu Não, deve ter alguma coisa desativar. aqui pra mim. Deixa eu desativar e ativar a câmera de novo. Foi? Não, ainda não. Pera aí, eu vou sair e entrar de novo, tá bom? Tava te vendo, aí quando eu entrei, eu parei de te ver. Será que as pessoas assistindo a gente tá vendo? Pera aí, eu vou entrar e você de novo. Beleza. Pessoal, tenham paciência, a gente só vai acertar esses detalhes técnicos aqui. E vocês estão me ouvindo bem? Só respondam aqui. Vocês estão me vendo e estão me ouvindo bem? Perfeito. Então, a hora que o Francisco voltar, deixa eu até chamar ele de novo. Ele vai entrar aqui e aí vocês nos informam. Pessoal, o Rato acabou de sair e vai entrar de novo. Espera aí. Eu vou tirar ele daqui e vou esperar ele entrar. Vou até colocar o tema da live aqui. Boa. Convidei o Rato. Vamos ver se dessa vez funciona. Maria Clara, tá me vendo? Não, não te vejo, mas você me vê e me ouve? Sim. Tô te ouvindo e tô te vendo. Tá. Pessoal, vocês conseguem ver e ouvir o Francisco? Eu tô te vendo normal Respondam. agora, Maria. Tá. Não, então tudo bem. Já aconteceu esse bug na última live que eu fiz aqui. Uhum. E eu não consegui ver e ouvir a pessoa, mas ela funcionou normal. Se for esse o caso, de novo, a gente segue. O importante é que o público esteja vendo. Acabaram de sinalizar aqui. Vocês estão vendo e ouvindo bem a gente? Então, Então, beleza. Bom, é muito ruim porque você está me vendo e eu não consigo te ver. Assim, eu só vou descobrir as caras que você fez ao longo da live depois que ela estiver salva. Mas, prometo fazer caras é, boas, viu? exatamente, exatamente. Por favor, renda alguns memes aí pra gente. Pessoal, eu vou colocar o título da live aqui para vocês, para quem entrar, né, ficar sabendo. Bom, como o aborto afronta a democracia. É um tema quente. Um segundinho. Ok. Bora lá. Bom, pessoal, eu sempre sempre sigo esse protocolo aqui nas lives na Quadrante, me apresento rapidamente, apresento meu convidado que quase sempre dispensa apresentações, todo mundo conhece muito mais do que a mim. Mas eu sou a Maria Clara Vieira, sou chefe de comunicação na Editora Quadrante. Tem alguns meses que eu tenho feito essas lives aqui, conversado com vocês, sempre trazendo nossos livros, né, falando de alguns assuntos que são pertinentes relacionados aos nossos lançamentos. E eu sempre fico muito feliz em fazer lives sobre o nosso querido Quid, que é o Clube de Leituras Indispensáveis da Quadrante. Foi lançado este ano e com, alguém comentou aqui nos comentários, vespeiro, e com intenção de mexer em alguns desses vesperos.
né? Assim, comentar, falar de temas que são quentes, são importantes para o mundo contemporâneo, mas entrar no debate de uma forma que seja racional, né? Que fomente o pensamento, que faça com que a gente pense por conta própria. E o meu convidado, o queridíssimo Francisco Ratz, uma pessoa que eu tenho a honra de entrevistar mais uma vez, já conversamos várias vezes na época que eu era editora lá na Gazeta do Povo, onde ele ainda escreve. Conversávamos antes, né, quando eu ainda era repórter na Veja, então é uma pessoa que eu já conversei várias e várias vezes, sempre em umas datas cabalísticas, tá, Rato? Estava olhando aqui no WhatsApp, tem exatamente um ano que a gente conversou a última vez. Então, a gente sempre é uma pessoa que eu gosto muito de conversar. Então, vou deixar que ele se apresente rapidamente para a gente começar a falar do nosso assunto. Muito obrigado, Maria Clara, pelo convite, mais uma vez conversando contigo. E é uma honra aqui na Editora Quadrante, que eu tenho recebido o quid do clube. Fico muito feliz de estar participando aqui com vocês. É uma editora que eu prezo demais pelas publicações. Uma pessoa que eu tenho um carinho enorme também, por estar conversando, fazendo live, podcast. Estou muito agradecido pelo convite. Espero que os nossos espectadores também curtam. Eu sou Francisco, eu sou professor de filosofia. Escrevi um livro chamado Contra o Aborto, que está na sua sexta edição já, publiquei em 2017. É um tema muito caro a mim, um tema que eu tenho pensado, trabalhado nos últimos 10 anos praticamente, e fico muito feliz de poder trazer essa discussão num tom, numa serenidade e numa honestidade com pessoas tais como você. Muito obrigado. Bom, pessoal, vou começar a nossa conversa, que como vocês olham aqui, como vocês podem ver aqui no tema, é um tema que a gente conversa lá na Quadrante internamente, que parece que é uma obra do nosso arcanjo editorial, né? Assim, a gente não sabia quando o livro foi proposto, né? Quando tudo foi acertado para que esse livro saísse no Brasil, um livro inédito, como são os lançamentos do Quid, a gente não sabia que ia estar pegando fogo o assunto, né? Literalmente, né? Que estaria tudo acontecendo, teríamos a DPF 442 para ser julgada pelo Congresso, então a gente não, enfim. E cá estamos, né, com esse lançamento exatamente na semana em que o assunto está em pauta, em que está tudo acontecendo, em que o assunto aborto voltou à pauta. E assim, a nossa posição, acho que o título do livro é bastante autoexplicativo, né? O livro está aqui na minha mão, As Incoerências do Aborto. O livro do Francisco Ratz também tem um título autoexplicativo, Contra o Aborto. Então, assim, nós não vamos esconder aqui as nossas posições, né? Assim, a intenção aqui não é fazer um debate que seja tranquilo, sereno, mas a gente tem uma posição demarcada e a importância de onde vem essa posição, né? Por que que, partindo da tese aqui do Alfonso Lopes Quintas, por que que o aborto é incoerente, né? A defesa do aborto é incoerente. Eu queria, Rato, para começar a nossa conversa, isso é um assunto que você fala muito no livro e o autor também fala bastante nesse aqui, sobre as incoerências no debate público sobre aborto. Quando a gente começa a falar do aborto, esse debate, esse tema é cheio de incoerências da parte de quem defende, incoerências lógicas, né? Coisas que você consegue racionalmente identificar. Então eu queria te perguntar quais são as principais incoerências da defesa do aborto no debate público. Maria Clara, muito boa pergunta. Aliás, parabéns pela publicação no Quadrante, que estava terminando de ler o livro do Afonso Lopes Quintas, é um livro de muita clareza. Me senti lendo, às vezes, com passagens, assim, o meu próprio livro, o tipo de exigência que ele faz com relação ao resgate de uma racionalidade no debate, de uma franqueza e de uma argumentação que não pode abrir mão da racionalidade, que não dá a Deus, muito pelo contrário, que traz no centro dessa conversa a racionalidade. E a partir disso eu já indico a primeira das grandes incoerências no meu entendimento, que foi até tema de um capítulo do meu livro inteiro, que é a própria noção de debate promovida pela agenda pró-aborto, pela agenda ativista. Quando chamam de debate algo que não está sobre a proteção de uma argumentação, mas está simplesmente pautando uma agenda, tem todo o direito de pautar agenda numa sociedade democrática, mas eu digo, é uma agenda que se coloca como debate, quando, na verdade, ela é um proselitismo.
Então, semanticamente, no sentido que os termos são adotados por essa agenda, a primeira grande incoerência é dar à ideia de proselitismo um debate. Quando eles falam, quando é dito, precisamos falar do aborto, ninguém quer falar do aborto. Querem pautar a discussão para que o aborto seja legalizado nos termos dos ativistas, nos termos de quem está pautando o debate. Não há uma mesa, não há um cenário em que as pessoas participem debatendo e colocando suas opiniões. Pelo contrário, se você coloca opiniões contrárias ao aborto, imediatamente, comigo aconteceu muitas vezes, imediatamente você é taxado de tudo quanto referências à sua mentalidade extremista, à sua mentalidade perversa contra as mulheres, como se o tema do aborto fosse um tema obscuro, que demarcasse a sua posição obscurantista diante do iluminismo, diante da racionalidade, quando, na verdade, a gente sabe que esta agenda ela é extremamente sentimentalista, emotivista, ela abandona os alicerces de uma argumentação, de um debate que segue princípios da lógica, princípios de uma lógica pública, né, de uma racionalidade pública, e parte para o ataque, e parte justamente para a emoção, parte para o apelo, que a gente chama de apelo retórico. Mera propaganda. Então, quando você lê um livro do Afonso, por exemplo, Alfonso, ou um livro como o meu, que eu tentei botar justamente isso, é começar exigindo que o debate precisa ser fundamentado, a gente não pode abandonar a racionalidade. Não estou dizendo que eles estão certo, entende? Não estou dizendo que eu estou errado, mas a racionalidade ela deve nos guiar na argumentação. Porque a racionalidade ela é uma virtude também. Ela não é só uma capacidade mental de pensar. É a virtude de se colocar com sabedoria, é a virtude de se colocar no diálogo, frente ao outro. Então, o que eu estou chamando de racionalidade aqui não é um aspecto da razão. É o aspecto da própria condição de você formar uma comunidade de diálogo, formar uma comunidade de autocorreção, de compreensão do que de falas, né, de discursos que podem ser corrigidos com certa tranquilidade. Então, a primeira incoerência que eu sempre vi no debate do aborto é justamente esse abandono para qualquer concepção que analise com cuidado, que analise com os rigores e clarezas da própria racionalidade e se torna meramente ativista, né? Se torna meramente uma agenda por esses termos. Outras incoerências, já mais complexas, se dá justamente a partir deste fundamento. Então, se você não trata o debate de maneira racional, ele é puramente emotivo, os slogans são sempre slogans, né? Você não lida mais com argumentação, você não lida mais com as condições de um conhecimento efetivo, você lida com gente expressando frases de efeito. Então, homem não pode falar do aborto, o embrião é não sei o quê. Aí pronto, aí você perde qualquer grau de conversa. Tudo passa a ser incoerente, já que a incoerência ela é dada no coração do problema, que é a própria construção de um diálogo racional, argumentador, tal, que analisa com certa frieza. Aí descamba mesmo, né, para essa ideia de que, por exemplo, que é coisa mais incoerente do que dizer que o aborto é liberdade e autonomia das mulheres e, ao mesmo tempo, dizer que é um problema de saúde pública. Assim, Sim. As pessoas precisam decidir se é um problema de saúde pública ou ele é um problema de autonomia e liberdade das mulheres. E acho você colocou uma frase que você deve ter ouvido 1 milhão de vezes também, né? Que se você é homem, você não pode falar do aborto. Então não é um problema de saúde pública, porque saúde pública é para todo mundo. O homem não paga imposto, não usa o SUS, não está envolvido no debate público. Eu acho que para mim essa frase é para quem acha que mora na ilha de Temícera. Pois é. Porque é isso, né? Como assim não posso falar do aborto? Não entendo se o aborto é uma questão de diálogo, de conversa, de saúde pública, de problemas relacionados à lei legislativa, né? De legislar, ele está no âmbito da legislação.
eu entendo por que não falar. Assim. Eu não estou falando, olha, aliás, para mim, sabe, Maria Clara, não tem assunto do qual eu não posso falar. Não existe um assunto, olha, esse assunto você não pode falar no debate público. É claro que eu não posso falar da vida íntima das pessoas. É claro que eu não posso falar de aspectos da intimidade, expor a intimidade de alguém. Ou seja, existem certos limites para aquilo que é mencionado no debate público. Mas não podemos tratar o aborto como um caso de intimidade, assim, no sentido, olha, é um debate íntimo do fórum íntimo da mulher, como se fosse o jeito que ela escova o dente, sabe? Uma mulher escova o dente, como uma mulher penteia o cabelo, como uma mulher cuida da sua intimidade. Tudo bem, isso são problemas de intimidade. Mas no âmbito público, a lei, toda a ideia de legislação, ela é justamente para amparar as nossas relações sociais, que são necessariamente públicas. E existem temas que, assim, do ponto de vista da articulação filosófica, a discussão é ilimitada, você pode falar sobre qualquer coisa. Então, dizer que alguém não pode levantar questionamentos sobre um determinado assunto porque é homem ou porque não tem essa categoria, não é dessa minoria, participa desse tipo de identidade social, etc. Isso é um atentado contra a própria formação de uma comunidade de diálogo chamada democracia. Então, é um bom exemplo aí que você traz, uma incoerência também. Aliás, já começando a nossa próxima pergunta, se a gente for elencar as incoerências aqui, eu vou dar spoiler tanto desse aqui. Né? Então, comprem o livro, os livros, para entenderem melhor, para a gente conseguir aprofundar. Mas, você citou agora a questão da democracia, né? E uma coisa que a gente vê também muito na imprensa, né, o tempo todo, nas redes sociais, sempre que você vê, e aqui estou fazendo apontando um fato, não é uma crítica de forma alguma, né? Pelo contrário. Se você vê que uma pessoa é torturada, né, assim, se é descoberto trabalho análogo à escravidão, esse tipo de situação é sempre denunciada como um crime contra a democracia, né? Um país que tem pessoas nessas situações, gente, isso atenta contra a democracia daquele país. Ou ainda, por muito menos, né, como a gente sabe, por N situações, se aponta o tempo todo, mas isso é um crime contra a democracia, isso é um crime contra a democracia, né? Enfim, não vou discutir agora razões que são reais, como as que eu pontuei, mas e razões que são, enfim, as mais diversas que aparecem, mas se fala o tempo todo em crime contra a democracia. Isso porque, aliás, um crime contra a democracia e são crimes contra a humanidade, né? Eu perdi o termo, peço perdão. Mas fala, quando você descobre essa situação, isso é um crime contra a humanidade, isso é um crime contra a humanidade. Isso porque, corrija-me se eu estiver errada, Ratos, mas em teoria, um crime contra a democracia é um crime contra a humanidade porque a democracia depende da dignidade humana, né? Então, portanto, um atentado contra a dignidade humana é um atentado contra a democracia e vice-versa, né? Então, é uma pergunta quase óbvia, mas nesses tempos é importante a gente desenhar. Como a legalização do aborto enfraquece a democracia? E isso também, tomando os termos do debate público, é outra incoerência, né? Assim, se usa o tempo todo essa ideia de que fragilizar a dignidade humana fragiliza a democracia, mas muita gente coloca a conquista do aborto como uma grande conquista democrática. Então, eu queria entender essa relação. Olha, Maria Clara, essa é uma pergunta muito legal, bem difícil, assim, de conseguir abordá-la em todos os seus sutilezas. Mas, a princípio, eu começaria dando algumas definições importantes. A gente tem que sempre pensar que trazer a expressão democracia para o âmbito aqui dessa conversa é mais do que só um sistema de organização da sociedade política. A democracia é, nestes termos de uma organização da sociedade política, uma forma de você participar das decisões das coisas da cidade, das coisas públicas. Então, a democracia, ela se organiza para que a sociedade, de alguma forma, inclua participantes o máximo possível deles. Uma democracia
organiza a esfera da discussão da administração política, como que a política, no limite, né, resumindo, a democracia dá justamente um poder de tomadas de decisão para a maioria das pessoas. Então, isso que é a democracia. A democracia ela amplia os limites de quem decide as coisas da cidade. Mas muitas vezes a gente esquece de dizer, ao dizer que a democracia, portanto, é o poder de tomar decisões para o maior número de pessoas, que o poder que a democracia sustenta, quer dizer, a maneira como a democracia sustenta poder, é isso que, para mim, é o caso mais fundamental da democracia, que é justamente o fato de que o poder se dá na discussão, de que as decisões democráticas são decisões que passam pelo crivo de uma discussão pública, de uma discussão, usar uma expressão muito usada pelo aquele filósofo Popper, né, que é a ideia de uma sociedade aberta, é a ideia de que há uma abertura, há uma transparência, existe as pessoas que participam da democracia participam justamente reconhecendo que a esfera, vou usar uma expressão aí bem conhecida, de que a esfera pública manifesta uma racionalidade. Portanto, a discussão das decisões, ou seja, o poder da democracia é um poder de discutir, né? Um poder de debater, um poder de dar razões, dar argumentos. Então, a democracia, para não ficar entrando muito nas discussões históricas de seu surgimento, de todas as suas nuances, ela não é o poder do povo só, você percebe? É o poder das pessoas participarem, discutindo, junto com as outras, os rumos da decisão sobre o que é legal, sobre o que não é, sobre o que é justo, sobre o que não é. Então, você dá a ideia de uma soberania, para mim, a democracia, né, obviamente estou sem dar muitas distinções, mas para mim a democracia não pode ser a poder do povo, como se o povo fosse uma unidade soberana, absoluta, uma identidade unificada, sabe-se lá por quê, por traços étnicos, sei lá, por traços econômicos, por traços territoriais. Tudo isso aparece na consolidação deste povo, né, como unidade. Mas mais do que eu pensar o povo como unidade, uma unidade sólida, né, que rege, toma decisões, né, que é chamado soberania popular, a democracia também tem que trazer aqui o fato de que as pessoas que participam destas discussões, desses debates, tomando decisões sobre os rumos da cidade, são indivíduos com uma dimensão da sua vida individual pública, de que participam de uma esfera social, de que participam de uma esfera muito além da ideia do Estado administrando as decisões, né, a gente chamaria aí da comunidade política e a formação do Estado, a sociedade também é democrática. Existe uma cultura democrática, que é muito maior do que a ideia de uma administração dos políticos, de que o que a gente está fazendo aqui numa live, um exercício público de uma racionalidade, né, se colocando como uma instituição, no caso uma editora, que manifesta os seus interesses, que manifesta o seu perfil de valor, participa do debate democraticamente. Então, existe uma cultura democrática, que as pessoas estão aqui falando, discutindo, etc, etc, etc. Então, estou fazendo uma distinção entre o poder de organizar a sociedade do âmbito da comunidade política e o poder de viver uma sociedade democrática culturalmente, uma democracia cultural, né? Uma cultura democrática. Ora, o pilar dessa cultura democrática são dois básicos, fundamentalmente. O mais importante de todos é justamente reconhecer que as pessoas que ali participam são dignas, têm dignidade. O que é dignidade? É um valor cujo exercício desse valor, né, a manifestação, a expressão máxima desse valor, é ser reconhecido como um fim em si mesmo, para usar uma expressão kantiana, né, do filósofo alemão Kant. Pois olha, o reino esse reino, né, essa ideia de organizar uma comunidade política, portanto, uma sociedade que se organiza e tem poder de tomar decisões, quem participa dela, os membros que participam dela, devem ser reconhecidos em sua dignidade, cujo valor é um fim em si mesmo.
Então, cada participante dessa comunidade que toma decisões não pode ser um meio para um fim, mas cada participante é ele próprio um valor em si, um valor que não está sujeito a outros valores, não se subordina a outros valores. É o valor dos valores. Inclusive, é o valor máximo. E esse valor se dá, o império, né, desse valor, o primado máximo desse valor, aquilo que sustenta o valor da dignidade, é o fato de você ser um ser racional. Não é você ter ou estar no exercício momentâneo de uma atividade racional, estamos aqui agora conversando, mas a sua constituição antropológica, aquilo que você é tal como a define, é ser racional. A racionalidade é o que te fornece as condições primordiais para ter dignidade. Essa é a minha posição. Tá? Tem outras posições no âmbito da discussão, não vou entrar muito em detalhes, se a gente vai muito longe, mas a minha posição é que a comunidade democrática, portanto, é uma comunidade fundada em valores básicos, que são princípios. Né? Qual é o máximo? O princípio da dignidade, que formará a nossa, eu chamo até no meu livro, eu falo bastante disso, né, da comunidade moral, a comunidade do reino dos fins em si mesmo. Sim. Ora, deixa eu só emendar agora com a questão do aborto. O que é o aborto faz com isso? Pode seguir. O que o aborto faz com isso? Ora, se você perceber bem, as pessoas que estão debatendo o aborto, que querem pautar o aborto, elas estabelecem critérios, a meu ver, tá? Critérios muito ambíguos, muito flácidos, muito sem qualquer rigor próprio da racionalidade, muito emotivistas do que é dignidade, do que é ser racional. Como se a racionalidade fosse submetida ao fato de você ser biologicamente determinado. Então, assim, o aborto, ele, na verdade, ele é um problema, ele é um tema, é o estado de um problema social que não confere nos termos de um rigor, de uma compreensão clara do que significa ser um ser humano. Porque se o ser humano é só um amontoado de célula, se você não sabe muito bem quem morre no aborto, já que você não se dá com a clareza o que é uma pessoa, porque qual que é o problema do aborto no geral? Assim, né? O que a gente pode delimitar como problema do aborto? É a possibilidade de tomar uma decisão de interromper a gravidez, de interromper uma gestação, e essa interrupção, ela literalmente interrompe a vida de uma pessoa. Ah, mas não é pessoa ainda, porque a pessoa não sei o quê, a pessoa não nasceu ainda, tal, não sei o quê. Ah, mas o embrião não é uma pessoa, então não se sabe ainda se é uma pessoa, porque a pessoa só aparece na disposição da sua atividade cerebral, porque quando ela sente dor. Então se perde, vou encerrar minha fala agora, se perde nesta discussão do aborto, na pauta que ele levanta, o que é uma pessoa. O que é uma pessoa. Olha, se você destruir o que é uma pessoa, o conceito de pessoa, você destrói a democracia. Sim. Bom, enfim, acho que a gente pode, como você comentou, se a gente for entrar em cada um dos flancos que se abrem nesse assunto, a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, vou me conter, vou ficar no nosso roteiro. Mas eu queria, assim, só para aprofundar um pouquinho neste ponto, quando a gente apresenta esse argumento para algumas pessoas, parece que você está exagerando, né, Rato? Assim, parece que você está... quando a gente fala isso que você comentou, achei muito legal você ter falado que quando a gente fala de democracia, a gente não está falando só de um governo que você vai lá na urna, vota e aí sai o presidente, o governador, o presidente, o prefeito, whatever. Não é só disso que a gente está falando, né? É da forma como nós nos enxergamos em sociedade e do poder que eu dou a você, Ratso, né? Desse sistema em que eu e você e outras pessoas que estão aqui na live, todo o nosso país, no caso, enfim, todo um grupo de pessoas pode conversar junto para chegar a uma definição de como é que a gente vai viver em conjunto e sem deslegitimar a existência, a dignidade de quem discordou, né? Assim, eu acho muito importante esse ponto, né? Assim, acho que uma parte central da democracia,
até para que ela não se torne uma tirania da maioria, é que esse reconhecimento fundamental da pessoa ajuda a sustentar quem discordou da opinião da maioria. Né? Mas eu não vou continuar dando spoiler. Eu queria que você falasse um pouco mais, Ratos, porque quando a gente argumenta isso, né, que o aborto é um atentado contra a democracia, as pessoas parecem que essa é uma grande conspiração. Não é tão grave assim, gente. Pelo amor de Deus, é só um embrião. Né? Assim, é um exagero pensar que a democracia está em perigo só porque agora uma gestação de até 12 semanas pode ser interrompida. Você sabe de onde você tirou essa ideia? Que coisa doida. Eu queria te pedir, assim, para fazer o esforço de explicar por que isso não é pouca coisa, né? Assim, tentar fazer um pequeno exercício de imaginativo de no que isso descamba, né? Esse cancelamento da pessoa. Olha, Maria Clara, é, você certamente sabe que eu escrevi não só o livro contra o aborto, mas escrevi também outro livro chamado Imaginação Totalitária. E a epígrafe do meu livro, Imaginação Totalitária, foi escolhida a dedos. Pensei muito na epígrafe, porque se trata de um autor que, para mim, conseguiu compreender o quanto a racionalidade pode justamente se tornar problemática quando ela perde certos alicerces fundamentais. Esse autor chama-se Dostoiévski. Dostoiévski escreveu um romance muito conhecido pelas pessoas, um romance, talvez uma das obras mais importantes da história da literatura ali, né, entre as grandes obras da literatura, chamado Crime e Castigo. Não sei se você está fresco aí na memória dos nossos ouvintes, nossos que estão participando da gente. Crime e Castigo conta a história de um assassinato, de um jovem, né, que comete um assassinato, e o problema é como este jovem que comete esse assassinato, ele é lá de São Petersburgo, chama Raskolnikov, como que este jovem comete esse assassinato e como ele legitima este assassinato. Esse é o problema do Crime e Castigo. O Crime e Castigo gira em torno da justificativa, da legitimação que Raskolnikov vai dar ao assassinato que ele vai cometer. E esta justificação, né, portanto, uma justificação legítima, normativa, ela cria uma normalização do ato do assassinato, tem, segundo a própria reflexão que o Dostoiévski nos permite fazer ali, a suspensão do próprio mandamento, quinto mandamento, não matarás. Quinto, né? Isso mesmo. E esta suspensão ela é dada justamente por um exercício da racionalidade. O assassinato que o Dostoiévski comete, que o Raskolnikov comete, não é um assassinato impulsivo, não é um assassinato emotivo, não é por razões de paixão. Sabe essa coisa do crime passional, que muitas vezes a gente ouve falar, envolvido ao feminicídio, né? O cara violentou crimes passionais, existem muito isso. Não, o crime que o Raskolnikov comete, eu vou chegar na sua resposta, tá? Estou fazendo toda essa contextualização para o pessoal entender o que eu penso disso. Ele é um crime fundamentado nos alicerces mais elevados da racionalidade, que é se colocar, né? Raskolnikov se coloca no lugar de Deus para justamente suspender, pela sua racionalidade, sua autossuficiência racional, suspender o não matarás. E ele suspende o não matarás, justificando que aquela pessoa que ele vai matar, ela, no caso é uma agiota ali e tal, né? Um contexto específico, aquela pessoa que ele vai matar, é uma pessoa que é nada mais, nada menos do que um piolho. Né? Que é um mero, é um piolho Qualquer no mundo. semelhança. É um mero, poxa, o que tem que matar essa mulher? Né? É uma mulher. Um amontoado de células. O que tem? Ela, na verdade, ela gera mal no mundo. Ela é uma pessoa maldosa, ela é uma pessoa, sabe, ele era inquilino dela, ela é uma pessoa que, sabe, essa pessoa, se você parar para pensar, olha,
Os homens extraordinários, aqui eu estou raciocinando como Raskolnikov, os homens extraordinários, como Napoleão, Alexandre o Grande, mataram pessoas, mataram para edificar seus impérios, para edificar civilizações, passaram um trator nessas pessoas, são homens grandiosos, na macro compreensão que nós temos desta realidade, da formação desses impérios. Alexandre o Grande foi, assim, o que ele fez, matou alguns, sabe? É um mal necessário. E o Napoleão também, etc. E o Raskolnikov se coloca na dimensão de ser extraordinário, mas na microesfera. Você percebe? Na esfera micro, não no macro. Na formação de impérios, na esfera macro, e nas suas decisões de âmbito íntimo, pessoal, a esfera micro. Por que eu não posso eliminar uma mulher que atrapalha a minha vida? Por que eu não posso eliminar essa coisa, essa entidade que gera mal para os outros? Ela é só um piolho. E este raciocínio de se colocar além da sua vida comum, da sua vida ordinária, se fazer extraordinário no contexto cotidiano, gera justamente a anulação da dignidade do outro, como se fosse só uma mera coisinha. O problema do aborto, foi a reflexão que eu fiz, é que ele é permeado, né? Ele é sustentado, ele é edificado justamente por um raciocínio parecido com isso. Claro, guardadas as devidas proporções, ele é um raciocínio parecido com isso. A saber, tratar o ser humano em estado mais de mais fragilidade, o estado que ele mais precisaria de cuidado, como se fosse uma mera coisa, um mero, sabe, uma mera cárie, um mero, sabe, um amontoado, um sanguinho. Isso é olhar, porque as 12 semanas me chocam, né? Assim, porque, olha, não existe, a gente pode ficar discutindo razões biológicas as mais nobres, mais distintas, científicas, para mostrar um certo gradualismo na formação do ser humano. Mas não há nada que mude o fato de que 12 semanas pode ser 13, de que Sim. 13 semanas pode ser 14, de que 14 semanas pode ser 9 meses, de que 9 meses, poxa, por que não pode ser um ano? Não à toa, essa discussão, vou encerrar minha fala aqui, pode parecer um argumento de uma falácia, né? De você vai caindo ali na ladeira escorregadia, esqueci o nome dessa falácia, né? Você pega um probleminha e vai levando ele... Não é nada. Daí ele vai engatando um monte de probleminhas, parece um dominó. Você pode falar, mas isso aí é essa falácia, né? Da ladeira escorregadia e tal. Porque é só um probleminha que você está transformando num problema. Bom, na verdade, muito pelo contrário. Para mim, não é um probleminha. E não à toa as pessoas ficam escandalizadas com filósofos da ética, que são pró-infanticídio, e há isso, tá? Assim, as pessoas não sabem que existem isso. Filósofos que defendem... Ora, qual que é o problema do infanticídio? Entende? Olha, se você... E eu acho bastante coerente da parte desses filósofos. Tá? Se você está me dizendo que o embrião não é uma pessoa, porque ele não tem atividade cerebral, não desenvolveu consciência, olha, não existe absolutamente razão para dizer que um bebê também não. Assim, é um estado de compreensão de uma realidade que, se 12 semanas não é uma pessoa, por que uma pessoa com 2 anos de idade, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Aí, porque um Estado decidiu nominar as pessoas. Então, a sua dignidade não depende da sua natureza, a sua dignidade depende da vontade das pessoas, depende de um grupo de pessoas que julgam você digno ou não. Então a dignidade não vem da natureza humana, ela vem da vontade de alguns eleitos em determinar quem tem dignidade ou não. Muito obrigado, eu acho que a resposta já está dada, sabe? O problema é que isso gera. Sim. Porque isso gera problemas com a escravidão. Então aquele grupo ali não tem dignidade. Aquele grupo ali está fazendo muito mal para a sociedade, então vamos colocar ele em umas câmaras de gás que vai resolver, vai dar bom.
né? Mais ou menos Porque, essa a porque, mentalidade. porque o problema não é dessas pessoas, porque o problema é que você diz que as pessoas não têm dignidade, e como se a dignidade dependesse da vontade e da compreensão de um grupo de seletos que diz que os outros, que diz, esse grupo diz que os outros, olha, aquele ali não tem dignidade, ele é só um rato, ele é só um piolho, ele é só um embrião. Inclusive, isso está bastante dado, né, Rato? Na ação, não vou colocar, falar em todos os detalhes aqui para não correr o risco de errar, mas todos os nossos ouvintes aqui, a live vai ficar salva, tá? Então a gente vai soltar cortes, muita gente acaba vendo depois. Mas para quem está assistindo a gente, isso é a base, esse argumento, essa falácia, sustenta a ação que está tramitando lá no STF, né? O Rato deve saber isso melhor que eu, mas é uma visão da pessoa humana calcada na dignidade, mas que você só confere o status de pessoa para quem nasceu vivo. Ué, então por que 12 semanas? Né? Qual é exatamente a diferença entre uma criança de 12 semanas e uma de 9 meses na barriga da mãe? Enfim. Agora, Rato, eu queria mudar um pouquinho o assunto ainda dentro da pauta do aborto, mas como você comentou, você é autor de um livro chamado A Imaginação Totalitária. E nos seus posts, nos seus textos, assim, eu já te vi fazer essa distinção entre o autoritarismo e o totalitarismo. Já que eu citei essa ação do STF, que agora vai pautar essa decisão do aborto no Brasil, eu queria saber como é que você classifica o ímpeto do Supremo Tribunal Federal de pautar um assunto que a revelia da vontade popular, assim, e digo a revelia com base em algumas pesquisas que foram publicadas até pelo jornal O Globo, uma pesquisa, bom, saiu recentemente na imprensa, daqui todo mundo pode pesquisar, mas que mostra, inclusive, que 77% dos eleitores do presidente Lula são contra o aborto. Então, contra a descriminalização do aborto, são contra o aborto. Então, e acho que mais de 90% dos que votaram no candidato Jair Bolsonaro, ex-presidente, também são contra o aborto. Então, é uma pauta que atenta contra a vontade popular de maneira, assim, pujante. Eu queria, assim, primeiro, como é que se classifica o ímpeto do STF de pautar esse assunto? E, em segundo lugar, como é que você classifica a tese defendida por certos ministros de que o Supremo de que o direito tem que conduzir a sociedade a um determinado fim, né? Que o direito, o corpo jurídico tem essa função de conduzir a sociedade a um mundo melhor, onde a gente enxerga que o aborto por exemplo, né, só para ficar um exemplo, mas que o aborto é um direito das mulheres, né, é uma ode à liberdade. Olha, essa pergunta é bem complexa, né? Tem bastante coisas assim para a gente pensar. Primeiro, que depende muito especificamente de certos ministros. A gente também não pode, obviamente, a Sim, gente acaba generalizando ali o Suprema Corte como um órgão, como se fosse uma coisa sim, única e acho importante fazer essa ressalva. mas acho que existem ímpetos ali que são autoritários, existem ímpetos ali que ultrapassam a ideia de autoritarismo. Agora, como eu defini no meu livro, assim, para mim, a ideia de imaginação totalitária, ela não está exatamente ligada só à Suprema Corte, ou não, ao autoritarismo do Estado. Ela está ligada a uma forma da imaginação compreender a realidade política, as ações políticas, como uma forma justamente de se ver capaz de transformar a natureza humana. Então, como se a minha imaginação alcançasse uma compreensão de uma realidade e ela vê a natureza humana que precisa ser transformada, então tem uma certa plasticidade à natureza humana. Então, a natureza humana pode ser moldada pelos alicerces dessa autocompreensão que se tem. Então, essa coisa de ser mortal, o ser humano é mortal, o ser humano é um ser limitado, a imaginação totalitária vai dizer, não, mas a gente pode mudar isso, a gente pode moldar o ser humano à nossa imagem e semelhança. Esse ser humano aí pecador, esse ser humano aí fraco, frágil, isso é coisa de religioso. A racionalidade ultrapassa os limites dessa religiosidade decaída e tal, transforma em molde o ser humano. Isso é um exemplo. Outro é justamente esse de se ver
ver o fim da história. Né? Você pode ver a história sob a perspectiva da eternidade. Você vê, é como se você se colocasse no lugar da história no fim da história. Então você pode ver os rumos da história e dirigir. Aí eu acho que quando pessoas específicas, seja da Suprema Corte ou não, fazem isso, elas têm um outro tipo de mentalidade. É uma mentalidade, na minha opinião, muito mais do que autoritária. É ser auto-iluminada, é ser como se tivesse tirado, sabe-se lá de onde, a ideia de que representa o absoluto no mundo, né? De que representa a próprio Deus no mundo. Né? Olha, eu vejo o fim da história, vocês que são ralé, né? Vocês que são populachos, vocês menores aí, essa gente fraca, esquisita, atrasada, fundamentalista, não é capaz de ver a história no fim, então deixa eu guiar a história. Isso é perigoso, porque ninguém é capaz de ver a história, ninguém é capaz de ver o fim da história. O fim da história é um mistério, para dizer como Santo Agostinho, mistério para todos, né? O juízo final ninguém sabe quando vai acontecer. Então se coloca no lugar de Deus e se arroga de conduzir a história por esse fim. Isso é perigosíssimo. Isso para mim é o maior problema de alguns dito autoeleitos, né? Todos. Alguns dito autoeleitos ali na Suprema Corte, né? Um certo cuidado até para falar dela. Porque, assim, é uma ideia falsificada da própria modernidade. Estou dizendo que a modernidade é uma ideia falsa do iluminismo. Tá vendo? O iluminismo é mais complicado. Né? Alguns iluministas, alguns iluminismos, se coloca como dirigentes de uma elite, de uma casta capaz de conduzir. Então, o resto precisa ser conduzido por essa gente auto-iluminada. Ora, esse caso do aborto, ele é um caso exemplar, né? Porque existe essa ideia, bom, então, como o legislativo não se retira dessa pauta, ele é apático, ele é inerte a essa pauta, nós assumimos, nós arrogamos que nós devemos conduzir, como se o fato de o legislativo, ao negar a discussão, a pautar a discussão do aborto, estivesse se negligenciando. Né? Porque se você não quer pautar a discussão, você não está sendo negligente à discussão. Você está se colocando, olha, não vamos discutir o aborto. Como se isso não fosse uma decisão, né? Como se isso não fosse uma posição. Posição do legislador. Agora, o legislador brasileiro, por mais problemático que a gente possa ter na legislatura brasileira, os legisladores, os políticos, aqueles que participam assim, é o legislativo que é a soberania popular. Quem manda uma democracia é o poder de legislar. Os verdadeiros soberanos são quem legisla. Ora, a legislação brasileira, a forma como a gente vê essa discussão, ela já pautou a questão do aborto. Ela é contra, sabe? As leis do aborto no Brasil são bastante razoáveis. Eu já não canso de falar isso. As leis, da maneira como o Brasil organiza as leis, eu acho bastante razoável. Não é liberal, assim, no sentido liberal, que eu quero dizer. Liberal no sentido, pode fazer quem quiser. Não, olha, o nascituro tem um certo reconhecimento de sua dignidade. O Brasil, ele reconhece a dignidade do nascituro. Mas por que em alguns não é cruel, né? Ela também não vai dizer que você tem que prender uma mulher que cometeu um aborto. Ela tem margens de manobra que denotam misericórdia, não condescendência. É uma lei razoável, assim, tem um grau de razoabilidade. Fala, olha, uma mulher que foi estuprada, se a gente precisa analisar o caso especificamente, não vai assim, não é, olha, eu fui estuprada, eu vou tomar uma decisão de abortar porque eu quero. Não, tem uma questão jurídica e o juiz tem que... Olha, se tem juiz sacano ou não importa. Tá? Do ponto de vista da lei, do que a lei regula, olha, você não é legal o aborto. Mas não é assim, olha, tudo bem, faça. Não, existe uma regulação. Então, assim, olha, a gente reconhece a dignidade do embrião, veja bem. Então, você fazer o aborto, você tem que ter o amparo justamente de uma consciência pública que se encarna das decisões de um juiz, que representa as leis, que não vai dizer assim, olha, faça o que você quiser. Não, a gente tem que tomar cuidado. Então, uma mulher está correndo risco de vida. Também é a mesma coisa. Não é assim, é uma razão clínica, essa razão precisa ser reconhecida pela lei.
Então tem um grau de razoabilidade que eu acho ok. Não é uma lei pode fazer aborto nesses casos. Não tem assim, não tem essa brecha. Que não, o que acontece é que no aborto, para estes casos do Brasil, não são penalizados. Há uma despenalização para casos específicos. Ora, o judiciário, de repente, aceita a proposição, né, a provocação de ativistas que vão lá bater na porta da Suprema Corte, e o Suprema Corte se sensibiliza, porque, afinal de contas, como você já disse bem aí, é um caso de autoiluminação. Então, a gente vai legislar aqui porque a sociedade civil organizada está chamando atenção para esse caso. Mas que sociedade civil organizada? Ativistas que ganham uma verba financeira enorme de ONGs, a sociedade civil organizada, também é, né? Também é. Mas não é a única, sabe? Não é assim. Parece, né? Esses ativistas que se organizam para o aborto, que assim, nossa senhora, estamos preocupadíssimos com a sensibilidade das mulheres que sofrem aborto. Nossa, vamos conversar com elas. Nada assim, é uma indústria enorme, tem dinheiro, custa grana fazer aborto. Você acha que as pessoas não têm interesse financeiro nesse negócio? Muita ingenuidade, sabe, Maria Clara? Chá que você não tem interesse financeiro nisso. Sabe, eu acho assim, olha, estamos preocupados com a humanidade das mulheres, tadinhas, elas sofrem quando fazem aborto, muitas morrem. Gente, isso aqui é um rio de dinheiro, de grana, sim, sabe? É só você rastrear os interesses financeiros desse negócio. É como se fosse uma decisão humanitária, assim, sabe? Puxa vida. É quase como se você estivesse assim, distribuindo pão para as criancinhas que passam fome, né? Um negócio assim. Sabe? De repente se transformaram na Madre Teresa de Calcutá, sabe? Todo mundo virou assim, o âmbito dos humanitários. Cara, eu sei, assim, ó, é muito importante numa democracia que as pessoas tenham as suas vozes, que elas vão lá, reivindiquem suas posições, que elas possam falar dessas coisas. Muito importante. Não acho problema. Né? Então, tem lá os ativistas a favor do aborto, querem se organizar, tem uma ONG. Mano, vai lá, sabe, firmeza. Vai lá pautar a discussão onde você quiser. Agora, o que você não pode é ter privilégios do judiciário brasileiro. Pode ter isso. Então, a questão é política. Vai lá, chame o seu legislador, vote em deputados que estão interessados nessa pauta e paute a discussão pelas vias que precisa ser pautada. Agora, ter privilégios porque, segundo eles, segundo a Suprema, o Congresso se isentou dessa discussão, olha, aí não dá, né? Por isso que a gente sabe que é um autoritarismo autoiluminado, que é problemático. Sim, parece uma mistura das duas coisas. Agora você comentou essa questão dos interesses, um comentário rápido, mas da série dessas questões que denotam muita... com muita boa vontade a gente chama de ingenuidade e com um pouquinho mais de má vontade a gente sabe que não é só ingenuidade, né? Mas eu acho muito engraçado porque isso de rastrear os interesses, assim, quando a gente também não vou ficar falando a imprensa inteira, né? Eu tenho grandes amigos, trabalhei muitos anos, então acho que tem casos e casos, mas já vi matérias em que quando um grupo comete o absurdo de se organizar para pautar a discussão contra o aborto, né, para barrar esse tipo de coisa, nossa, todo mundo cai em cima, assim, rastreando até o CPF, quantas brusinhas tem no armário. A pessoa que está pagando, que está bancando, o empresário, às vezes a pessoa está lá assim, não, beleza, o meu dinheiro está aqui, eu quero, eu acredito, né? Então eu vou bancar, vou fazer, vou tal. E assim, faz todo um esforço para ter o caminho para dizer que, gente, grupos organizados estão acabando, destruindo a vontade popular. Né, assim, enfim, eu acho esse dois pesos, duas medidas muitíssimo engraçado, assim, um processo como você está colocando, legítimo, né, de organização de pessoas, faça um esforço para rastrear os interesses escusos e o dinheiro envolvido, muitas vezes a coisa está dada, né, o empresário fala, não, eu tô bancando essa ONG, né, eu fundei, eu criei, eu quero levar esse grupo à frente porque eu acho essa pauta importante, enfim. Aí tem um esforço absurdo de fazer parecer que é o demônio na Terra. Mas, para terminar nossa conversa, Ratso,
eu queria abrir um pouco mais o tema, né? Você falou desses interesses, enfim, de todo esse universo que envolve o aborto. E, assim, dando um passo atrás nessa discussão, quando a gente olha para a nossa cultura, para os ídolos dessa geração, né, para os hábitos, costumes, parece que, de fato, o aborto, né, e esse rio de dinheiro que leva até o aborto é o ponto final, né, é uma saída desonrosa, enfim, a cereja podre do bolo de um dominó de pobreza, de hipervalorização de uma sexualidade responsável, de pornografia, de comercialização do corpo, de desvalorização, perdão, do corpo feminino, né? Assim, nesse sentido, eu não acho de maneira nenhuma que homens e mulheres não podem, ou que homens não podem entrar na discussão do aborto, mas eu sou mãe, você sabe, assim, e já que a mulher é tão central para a discussão do aborto, o quanto o corpo feminino, né, a maternidade, a potência feminina da vida é desvalorizada, é escorraçada na sociedade e por todos esses processos que eu estou citando aqui, né, de comercialização, de coisificação do corpo da vida. Enfim, parece que o aborto é só um ponto final, né, é a última fronteira. Então eu queria que você refletisse assim, o que pode ser feito do ponto de vista da sociedade civil para que aos poucos a gente transforme esse cenário. Olha, Maria Clara, o meu desejo pessoal e da minha vocação religiosa é que as pessoas se convertam para nosso Senhor Jesus Cristo e guiem as suas vidas pelo amor misericordioso de Deus Salvador. Assim, essa é a vocação humana que nós devemos assumir como cristãos, e aqui tenho tranquilidade de falar na quadrante sobre isso. Esse é o caminho. O caminho é Jesus Cristo. Agora, do ponto de vista, obviamente, de uma igreja militante, uma igreja que se pauta também, eu acho que é importante entender, compreender que esta questão, ela não é só uma questão, primeiro, meramente de saúde, não é uma questão só social, sabe, legal, assim, a questão do aborto, ela revela, né, a questão, ela revela um problema muito sério, por isso que eu citei Dostoiévski. Dostoiévski, embora ele era bastante anticatólico, mas ele era muito religioso, cristão, ele revela a natureza da racionalidade que se perde, não da racionalidade tal, né, como ela é, mas de uma racionalidade instrumentalizada, de uma racionalidade que vai se tornando justamente obcecada pela sua autoimagem, que é o problema justamente da soberba. Então, problemas assim sérios de espiritualidade. A questão do aborto, ela revela problema de espiritualidade do mundo tal como nós vivemos. Uma pessoa que acha que o aborto pode ser solução para o fato de que criancinhas pobres estão morrendo porque são pobres, só uma pessoa muito deformada espiritualmente. Então, você olha, o aborto, imagina o que a gente faz com as crianças, que, né, as mães que não querem os filhos. Tem tanta criança pobre lá na comunidade, então o aborto é uma solução. Você precisa ser muito louco para falar um negócio desse. Assim, você precisa estar numa imagem deformada de si mesmo. Né? Achar que a solução para a pobreza de certas pessoas, de certas comunidades, é elas poderem matar seus filhos no ventre. Né? Assim, para mim é uma ideia diabólica, no sentido forte da expressão, né? Porque perverter a ordem das coisas. Outro exemplo, né? Você fala assim, nossa, as mulheres, a sexualidade, né? Essa questão da sexualidade, da maternidade. Você acabou de mencionar, né? Falou da ideia da mulher. Cara, é claro que o aborto é uma destruição da própria concepção de maternidade. E não só da maternidade, a gente não pode se esquivar do fato de que também é da paternidade. Sabe? É claro que o aborto tem a mulher como centro da discussão, porque ela é a gestora, né? Ela vai gestar, né? Aquela que fica justamente uma belíssima palavra que a gente tem dentro de falar, grávida. Né? Não é um ser biológico produzindo filhos, é um ser que é
procriador, ele cria com Deus. A gente reduz tudo à biologia. Eu até escrevi recentemente um artigo agora para a Gazeta, dizendo justamente isso. Estava até lembrando daquele filme Blade Runner, não sei se os ouvintes aqui conhecem. Sei do que se trata, mas não vi. Tem uma discussão, não vou entrar muito em detalhes, mas tem uma discussão sobre... vou pegar um jeito mais fácil. A Hannah Arendt, filósofa importante, de origem judaica, alemã, né, tal. A Hannah Arendt tem uma belíssima ideia de que nós, seres humanos, não somos mortais, mas nós nascemos. E ser um ser que nasce não é um ser que se reproduz. Nós não somos reprodutores. Nascer para Hannah Arendt, especialista em Agostinho, né? Ela fez doutorado ali em Agostinho, embora não seja cristã, né? Mas nascer para Hannah Arendt tem uma dimensão de liberdade originária da própria imagem do que o ser humano é em termos espirituais, percebe? Porque se eu reproduzo você numa mera reprodução biológica, você passa a ser só a reprodutora de células, né? Assim, sim. Se eu reproduzo vou lá e fabrico uma caneta, fabriquei uma caneta, uma fábrica, eu sou um mero homofazedor, né? Produtor de coisas. Mas o Hannah Arendt diz que nós somos seres que nascem. E ser que nasce é um ser que se abre para a infinitude. É uma nova origem. É a capacidade de ser origem novamente, que é o ato criador por excelência. Ser criar, estar criando. Sim. Então, Maria Clara, eu acho que a discussão do aborto, ela deforma isso. Sabe? Ela deforma uma percepção que nós temos de uma dimensão espiritual do ser humano, reduzindo o ser humano a mero ser biológico, reduzindo a vida da sexualidade, a paternidade, a maternidade, a mera reprodução, fazedores tudo. Você destrói o âmbito das relações sexuais, como relações amorosas. Tudo é pautado pela mesquinhez egocêntrica de satisfação dos próprios prazeres imediatos. Sim. Acho que a gente tem um texto muito de desvalorização da vida de modo geral, né? Você falou agora do ser que nasce. E achei muito bonito porque a capa da The Economist, não sei se posso estar enganada, mas essa semana, ou bem recente, acho que está no ar, da revista, a famosa internacional, a capa dela é sobre os avanços da ciência da fertilidade humana. E aí o texto que abre é algo que ela fala assim, a fertilidade humana, né, o nascimento de uma criança é um fenômeno surpreendentemente mal compreendido. E eu fiquei chocada, porque assim, a gente acha que sabe muita coisa, né? Mas aparentemente, assim, em termos de ciência, considerando tudo que a ciência já sabe sobre como o nosso corpo funciona em todas as suas dimensões, me chocou muito, fiquei positivamente surpresa com o fato de que a fertilidade em si mesma ainda tem um grande grau de mistério, né? Assim, parece que Deus, já que a gente pode falar nesses termos, né? Parece que ele guardou esse pedacinho assim aqui. Vocês vão ter que se esforçar mais, né? Assim, isso aqui é muito importante. Então, como agora o mistério pode da falar. morte, assim como o mistério da morte sempre será um mistério para nós humanos, por que não dimensionalizar também o mistério do nascimento? Sim, exato. Sim, é verdade. Agora, Rato, só para a gente fechar a live, eu queria te fazer uma pergunta de advogado do diabo. Mas, só para comentar, você recentemente saiu uma matéria que repercutiu muito na Veja sobre famílias numerosas. E você entrou comentando, vou entrar nesse assunto porque a gente está falando aqui de uma cultura de valorização da vida versus todos esses cacoetes, todas essas pautas que envolvem uma cultura que começa no a liberdade, você faz o que você quiser, né? O corpo é seu, a criança não é tão importante assim, e descamba no aborto. E eu queria ouvir, assim, tipo, eu sei que você participou da matéria, você fez seus comentários, essa matéria foi muito mal recebida pelo público, por uma boa parte do público católico. Enfim, hoje, como a gente comentou aqui, fizemos várias ressalvas, mas acho que não dá para falar em nome da imprensa inteira, né? Assim, nem mesmo da revista inteira. É uma matéria, é um caso que aconteceu recente, mas eu queria
ouvir os seus comentários, assim, sobre o que você disse, sobre o assunto, mais do que da matéria, mas sobre esse assunto. Olha, primeiro, entender bem a minha posição em relação à matéria propriamente dita. Eu espero que as pessoas entendam que às vezes os jornalistas ligam para a gente, eles não vão dizer assim, olha, estou escrevendo uma matéria crítica sobre um determinado fenômeno e tal, e você foi selecionado para dar sua contribuição crítica ao fenômeno. Não é assim, a pessoa está fazendo reportagem, fala, eu quero entender um determinado fenômeno social, etc, etc. E quero uma ajuda sua. Acho que tá bom, olha, para você entender esse fenômeno, você tem que entender a história da igreja. Você tem que entender a história da igreja a partir do Concílio Vaticano II, o que ela representa, e o quanto esses grupos e a formação desses grupos também fazem parte da história da igreja, com relação ao Vaticano II, as encíclicas que são publicadas a respeito da valorização da família, da vida, etc, etc, etc. Então, a minha fala para a matéria é uma fala de compreender a história da igreja diante das próprias dimensões do mundo moderno. Assim, olha, o que é a modernidade, como que a igreja discutiu a modernidade, e a questão da sexualidade na igreja. Você pega lá, para mim, o maior papa a pensar nessas questões da sexualidade é o João Paulo II, com a sua teologia do corpo, etc. Mas você tem Paulo VI, com suas encíclicas sobre o problema da instrumentalização da vida ali, inclusive na década de 60, né? Que é justamente a época do concílio depois. Enfim, foi mostrando, olha, para jornalista, etc. E é assim, você sabe que, pô, o cara está escrevendo uma reportagem, você jornalista disso, ele quer entender o que está acontecendo, na verdade, na internet, né? Só esses grupos estão aparecendo na internet, com várias filhas, etc. Que a minha frase citada, eu não, assim, a frase não está descontextualizada, a frase significa o que ela significa mesmo. Tem descontextualização. Olha, é um grupo que reage à modernidade. Só que o problema é que eu explico o que é a modernidade para a Igreja Católica. A Igreja Católica sempre teve uma relação polêmica com o mundo moderno, porque o mundo moderno representa as coisas que, para a Igreja, ferem a sua própria compreensão de mundo. Questão justamente da dignidade, a questão do lugar da racionalidade. Não é toda a modernidade, uma parte considerada da modernidade é anticristã. Você tem grandes filósofos, um do iluminismo radical, desde Spinoza, etc., que se posicionam e abrem, tem uma abertura, desde depois elementos assim, de como o mundo iluminista vai criando e se colocando como não católico, né? Não é católico. E a Igreja Católica sempre foi uma vanguarda que atua na contramão e na sustentação de não deixar esse progressismo moderno avançar. Ora, estes grupos representam justamente uma posição radical com relação... É que as pessoas têm medo da palavra radical, às vezes, né? Com relação... É engraçado, né, que eu tenho alguns conhecidos que usam a palavra radical e falam radical é você ir à raiz das coisas. Né? Existem formas de usar radical. Você usar que a pessoa é doida e você dizer que a pessoa está atacando aquilo no cerne do problema. Exato. Olha, é um jeito de um grupo se colocar na forma de não ser moderno, como a igreja pauta as relações modernas. Pô, eu tenho 3 filhos. Eu queria ter mais, eu só não tive mais porque tive filhos a partir dos 30 anos. Então é mais difícil ter filhos depois dos 30. Né? Mas eu fiz uma crítica a este grupo. Só que a matéria não apareceu, né? Que é o seguinte, mas não fiz uma crítica ao grupo em si. Diz, olha, temos que tomar um cuidado para não cairmos na lógica do identitarismo. Por quê? Porque estes grupos, muitas vezes, também caem, não só esses, tá? É uma tentação da internet formar grupos de identidade. Então, eu formo os meus grupos me vinculando porque eu tenho afeição a este determinado perfil de valor, perfil moral, e aí eu me transformo em alguém que isso eu falei que é problemático para a igreja. E eu me
transforma num grupo identitário que, em vez de anunciar o evangelho, em vez de colocar-se, de, né, ser o transmissor, né, ser o testemunho, dar testemunho de um evangelho de Cristo, acaba, não diz que esse grupo faz isso, tá? Eu falei que é perigoso, porque a internet causa esse... Porque, você percebe, a jornalista estava vendo esse grupo como um grupo identitário. Né? Os caras têm filhos, como são diferentes, né? Tem muitos filhos. Falei, esse é um problema não do grupo, é um problema da internet, porque acaba justamente gerando essa impressão, que é um modelo que o Mark Lilla, que é um grande intelectual, vai dizer que é um modelo Facebook de fazer política. Né? Você se vincula aos seus iguais, aos seus pares, que têm traços em comum. Então, se torna um grupo que vai se associando, se vinculando e formando comunidades. Eu disse, para um cristão, isso é problemático. Porque a dimensão cristã mais importante é anunciar o Evangelho de Cristo. E se esse grupo se torna estranho, né? Se esse grupo se torna um grupo que se vê, nós somos aqui fechados, não estou dizendo que ele se vê, mas pode ter uma autocompreensão de se ver assim, é perigoso, porque ele não anuncia, ele na verdade renuncia à própria dimensão do cristianismo. Pode renunciar ao mundo moderno, mas não pode renunciar à própria dimensão do cristianismo, do próprio Cristo, né? Da missão cristã de fazer o querigma do anúncio. Acho que colocando em termos mais baixos, mais simples, a sua crítica que foi tão elegante, né, Rato? Acho que existe uma diferença entre você viver a doutrina da Igreja Católica, tudo que a Igreja propõe com respeito à sexualidade, todos os documentos, enfim, as inúmeras encíclicas, né, passando pelo Humanae Vitae, tão bonita, sobre o valor da dignidade humana, o valor da família, o valor dos filhos, o valor da sexualidade. Uma coisa é você olhar para isso, né, conjugando, inclusive, os termos que a própria encíclica usa, abertura à vida, paternidade responsável. Você, enquanto cristão no mundo, né, com o seu cônjuge, tomar as decisões, olhando para a igreja, sobre como você vai gerir a fertilidade, viver e criar os filhos. Outra coisa é você estar enchendo o saco dos outros na internet, né, e classificar católicos, quem é mais ou menos católico, pelo número de filhos. Eu acho que é um pouco isso, essa separação. Não é a família, não é ter ou não famílias numerosas, mas a forma como algumas pessoas podem se portar e como esse grupo pode se conformar, como qualquer outro grupo, né? Assim, que se gruda na internet, pode acabar, qual é o risco de acontecer. Perfeito resumo. E aí você acaba justamente se tornando mais um grupo identitário na internet. E o problema do identitarismo, que é um problema muito sério, sociologicamente falando, é porque ele vai corroendo as possibilidades de você ter uma sociedade justamente livre, responsável, etc. Do ponto de vista cristão, para mim é pior ainda, né? Porque aí você se fecha e aí, assim, você passa a ser... Porque a gente acha muita ideia de ter que tomar um cuidado, né? A gente acha que a igreja tem que se abrir ao mundo moderno. Não é isso. Estou dizendo isso. Estou dizendo que a igreja não pode, o cristão não pode renunciar de sua missão de ser aquele que anuncia o evangelho. Sal da terra. E é muito perigoso. E luz do mundo, né? Exato, né? E é muito perigoso, né, Maria Clara? Você definiu muito bem o que eu estava querendo dizer. Essa coisa de você achar que é mais cristão que os outros. Então, eu sou mais que ele porque eu tenho mais filhos. Foi isso que eu mostrei. Eu quis falar, olha, eu fiz uma abordagem bem complexa com a jornalista e tal. Agora, se ela teve a responsabilidade da matéria, Sim. de como é que ela apresentou e quis compreender esta realidade. Sim, e isso eu, como ex-repórter, sei que isso escapa muitas vezes a maioria das vezes ao controle do entrevistado, sobretudo do entrevistado, né? Às vezes escapa do próprio repórter, que dirá do entrevistado. Bom, Ratso, muitíssimo obrigado. Eu adorei conversar com você, como sempre, nossas conversas são sempre muito produtivas, sempre me fazem pensar alguma coisa nova, uma perspectiva que eu não tinha pensado antes. Foi uma alegria ter você aqui. Vou deixar você se despedir do nosso público e a gente encerra. Bom, eu quero me despedir dizendo: assinem o clube de vocês, porque é maravilhoso este livro aqui. Aqui, pessoal, olha as incoerências do aborto lá no Quid. Estou aqui com
o cartãozinho do Quid. Cara, eu fico muito feliz quando eu recebo meus livros do Quid, porque são obras maravilhosas, de uma escrita muito elegante. Eu adoro gente que escreve com clareza, sabe? E até agora, os livros que eu peguei, que vocês me gentileza, com essa parceria, me enviam, são livros assim que têm essa característica que eu admiro, que é ser claro e pautar uma discussão de alto nível, sem cair no emotivo, no sentimentalismo. Então, eu queria dizer isso para quem está ouvindo a gente. Vão dar uma olhada, conheçam o Quid, porque tem obras, é um projeto maravilhoso. E eu sou muito privilegiado de poder, de alguma forma, né, estar aqui contribuindo para este projeto. Então, agradeço a todos vocês aí da Quadrante e parabenizo desde já o trabalho que vocês, editorial, que vocês têm, porque me ajuda demais com os livros que vocês publicam. Deixa eu fazer mais um jabazinho aqui de vocês, né? Que Claro. que recebi também a biografia da Flannery O'Connor, que é uma Está lá escritora... no Quid, tá, pessoal? Está exclusiva para os assinantes do Quid. Exatamente. Também ganhei uma obra... A Flannery O'Connor é uma escritora de contos, né, americana, católica, maravilhosa, né? Assim, uma cristã assim, maravilhosa. E fico muito feliz também, acho que vale muito a pena conhecer esses livros. Ler bons livros, ler com tranquilidade e formar exatamente essa comunidade de diálogo tão importante. E com você, Maria Clara, eu sempre tive a oportunidade de ter bons diálogos. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Pessoal, é isso. Fechamos a nossa live. Comprem, deem uma olhada lá no Quid, assinem o nosso clube. As Incoerências do Aborto é o nosso lançamento. Tem outros livros, A Gênese do Gênero também. Outro assunto super quente, está sempre em pauta. Um livro maravilhoso, eu não me canso de recomendar. A biografia da Flannery O'Connor também está lá exclusiva para os assinantes do Quid. Livros exclusivos do Peter Crift, lançamentos, que é um autor também todo mundo gosta muito na casa. Então, deem uma olhada no clube, assinem e participem da gente com desses debates, né? Que venham muitos outros. Francisco Ratos, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, até a próxima.